é com os ricos, é com quem, na verdade, garante as emendas, né? É a herança maldita do Jair Bolsonaro, né, cara? Eu acho que a extrema-direita legou isso pra gente também, né? O acirramento dessa cultura político-empresarial, né? Pode falar. É a questão do orçamento secreto, dessas emendas, porque você tira a autonomia do poder executivo. A gente tem que entender que existe um papel que é desempenhado pelo poder executivo, tem um papel que é desempenhado pelo poder legislativo e tem um poder judiciário. Cada um tem a sua competência e cada um tem a sua área. Então, quando a gente tem essas emendas, é uma forma desses parlamentares chantagear o governo para induzir o que é que deve ser votado ou não no Congresso Nacional, sem se importar com o impacto disso na vida dos trabalhadores. Então, essas emendas parlamentares, orçamento secreto, orçamento do PIX, faz com que a gente viva esse cenário político que coloca boa parte do Congresso Nacional como inimigo da classe trabalhadora. Cari, eu estava numa reunião do PT mais cedo hoje sobre a comunicação dos progressistas, dos influenciadores Eu para estava o ano lá que vem. também. Você estava lá também, né? Acho que eu vi teu nome lá. Tava. E aí, uma coisa que eu fico pensando, porque a última conversa que a gente teve, você estava me falando da sua campanha, da maneira como você faz os vídeos curtos, editadinhos, a mensagem, por exemplo, Congresso, inimigo do povo brasileiro, agora a gente repercutindo em uníssono, acho que a gente acertou nessa reação ao Hugo Mota, agora a gente está deixando explícito quais são os interesses, mesmo com a mídia bombardeando, a gente não conseguindo, às vezes, uma comunicação mais formal. Mas assim, a gente estava naquela reunião gigantesca para definir que, sei lá, a gente vai receber informes num grupo de WhatsApp. E a comunicação do nosso campo? Tá faltando, assim, a gente tá defendendo as bandeiras certas, a gente tá defendendo o presidente mais popular da história, a gente tá formando novas lideranças como a sua. Por que a esquerda tem tantos problemas para se comunicar? Porque a esquerda, ela é uma esquerda engessada, é uma esquerda elitista, é uma esquerda acadêmica, é uma esquerda que fala para sua própria bolha. A esquerda quer dar uma aula para a classe trabalhadora, sendo que o trabalhador não tem tempo, porque precisa correr para ir para o trabalho, que precisa chegar em casa, que precisa ir para a faculdade. Então, a vida do trabalhador é muito atribulada. Então, nosso papel é poder simplificar a comunicação para que a comunicação possa chegar nessas pessoas. Então, eu defendo muito uma comunicação simples e direta para que a gente possa fazer o primeiro contato com os trabalhadores e, a partir disso, a gente possa criar um vínculo. Então, a esquerda ela tem um problema muito grande de comunicação. E eu sempre costumo dizer que, nas minhas entrevistas, que existem novas formas de fazer política. E que isso não significa que a gente vai abandonar as ruas. Isso não significa que a gente vai abandonar as nossas bandeiras históricas. São as nossas bandeiras históricas que faz com que o Partido dos Trabalhadores seja esse partido de massas. A questão é de que forma a gente vai se comunicar com o povo. De que forma a gente vai falar com o povo sobre a questão do IOF, se o povo, quando coloca imposto na cabeça, acha que imposto é uma coisa ruim que vai afetar ele, sendo que na discussão não é sobre ele, é sobre o super rico. Como é que a gente vai dialogar com a classe média? Como é que a gente dialoga com a pessoa que acha que meio é empresário, que fala de empreendedorismo, que fala mal da CLT? Então, como é que a gente fala para os diversos públicos? Então, eu acredito que a gente precisa criar uma rede de comunicadores a nível nacional, onde esses comunicadores se organizam, onde todo mundo vai tirar um dia, um horário, para que todo mundo fale do mesmo assunto. Mas eu acredito que a gente não deve fazer uma reprodução em massa do mesmo assunto, de forma de receber um material pronto. Eu acredito que cada comunicador tem que fazer a sua comunicação. E não uma simples reprodução. Não é simplesmente receber o material do governo federal e acho que isso vai funcionar para a classe trabalhadora. A gente tem que fazer a emissão da mensagem. Cada comunicador tem o seu perfil. Então, a gente tem que adaptar
a comunicação para cada comunicador. Então, eu acredito que a gente pode utilizar dos espaços para poder munir os influenciadores de nota técnica, para que eles tenham acesso à informação, para que eles tenham um texto explicando sobre a questão do IOF, a tramitação disso na Câmara, e a partir disso, o influenciador, o comunicador, vai fazer o seu próprio conteúdo. Porque se a gente trabalha com a reprodução do mesmo conteúdo em todas as redes sociais, não significa que a gente vai chegar a um grande quantitativo de pessoas. Muito pelo contrário, porque uma pessoa viu na página de um influenciador a mesma coisa, ela não vai parar para ver de novo na página do outro influenciador. Então, se todo mundo fizer a mesma coisa, ninguém vai parar para olhar. Agora, se todo mundo falar da mesma coisa de formas diferentes, aí a gente consegue atingir a atenção das pessoas. Então, eu acredito que a gente precisa entender um pouco da dinâmica das redes sociais, dos algoritmos, para a gente ver de que forma a gente pode se comunicar com as pessoas. Eu acho que os algoritmos, eles existem, eles não beneficiam a esquerda, mas a gente precisa entender como é que funciona o algoritmo para a gente entender de que forma a gente deve se comunicar com as pessoas. Isso que você falou é muito precioso. Você falou, não pode ser uma coisa que aí é o que a esquerda já faz hoje, né? Você recebe ali as informações públicas e replica, mas isso não faz sentido. É o que você falou, cada comunicador tem que trabalhar. Você não acha também, às vezes, que a esquerda tem muito medo de errar? Que é uma coisa que eu vi que a sua campanha não teve esse medo. Você foi testando as coisas, você vai testando, Sim, vai aprendendo, vai se arriscando. Às vezes tem coisa que flopa, tem coisa que dá certo, tem coisa que isso. viraliza. Eu acho que Tá você faltando a falou. gente fazer isso, né? Perder esse medo. Tá, se você olhar as minhas redes sociais, eu venho das redes sociais desde 2016. Só que eu era do Facebook e migrei para o Instagram, depois migrei para o TikTok e a partir disso meu trabalho ficou reconhecido. A primeira pessoa que me reconheceu foi Paulo Henrique Amorim, um grande jornalista de esquerda e progressista. Se você olhar para o conteúdo que eu produzo hoje, para o conteúdo de alguns meses atrás, de alguns anos atrás, é completamente diferente. Então, eu botava a cara e ia fazer o que é que estava dentro de mim, na verdade, e o que é que estava na minha cabeça. Então, eu tirava tudo que estava dentro de mim e botava para fora. Então, ninguém me ensinou a trabalhar com comunicação. A minha origem não é comunicadora. Eu fiz engenharia civil. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Então, eu simplesmente, Pedro, meti a minha cara nas redes sociais e fazia conteúdo. Às vezes eu não sabia como trabalhar e eu fui entendendo a dinâmica das redes sociais. Então hoje eu tenho domínio de como cada rede social funciona. Só que ninguém nunca me ensinou isso. Eu fui testando qual era o melhor horário, qual eram os elementos que eu poderia trabalhar para poder chamar a atenção do público para o vídeo que eu estou trabalhando. Então eu consigo trabalhar com vários sentimentos nas redes sociais para poder atingir essas pessoas. Então, a nossa campanha foi uma campanha que a gente empurrou o PT goela abaixo aqui na cidade do Recife. Foi uma campanha literalmente, terrivelmente petista. A gente fez a nossa campanha falando só do PT e do modo petista de governar, da nossa militância, da nossa trajetória. E eu me lembro que o editor de vídeo dizia: cara, essa campanha tá muito petista, sempre são as mesmas músicas, é sempre do PT, bota outra música. Eu disse: não, a gente precisa falar para a militância do Partido dos Trabalhadores. A gente precisa falar com os trabalhadores. Os trabalhadores precisam ver o PT. Os trabalhadores precisam ver o presidente Lula. Precisam ver a presidente Dilma. E a partir da nossa campanha, a gente teve um feito eleitoral muito positivo. Eu tive quase 10 mil votos de opinião na cidade do Recife, sem sobrenome, sem dinheiro, sem estrutura, sem padrinho. Vim de periferia, sendo jovem, sendo mãe,
sendo estudante, vários estigmas, preconceito, o pessoal olhava para mim, essa menina vai ganhar a eleição, e ela não é jovem demais, o que é que ela vai fazer para a cidade do Recife? O que é que ela tem de contribuir? Mas ela não é mãe. Então vinham vários estigmas, e a partir da perseverança, da luta, do enfrentamento, da coragem, a gente conseguiu chegar até aqui, e eu acredito que a gente teve um resultado muito proveitoso diante desse processo. Eu concordo com você, esse negócio de reprodução, a galera não vai ver, porque viu na página de um, aí viu na página do outro, aí não vai querer ver mais. Então, se cada um trabalhar a mesma coisa de forma diferente, fica até mais legítimo, porque tem que Sim. ter a identidade da pessoa que está se comunicando. Porque a comunicação não é um personagem. Você não é um ator. Você é uma Uhum. pessoa. E que você tem que colocar as suas ideias, aquilo que você pensa, aquilo que você defende, as suas emoções, porque a comunicação também está muito envolvida com a questão da emoção. Então, a gente tem que utilizar esse espaço para que haja um processo de identificação e não um processo de reprodução. Porque se Uhum. não gerar identificação, aquela pessoa viu o conteúdo e ela vai deixar para lá. Mas quando acontece o processo de identificação, aquela pessoa vai pensar assim: poxa, eu gostei daquele menino, eu gostei daquela menina, vou acompanhar o conteúdo dele. Então não é uma reprodução em massa. É uma reprodução em massa, sim, mas uma reprodução em massa onde cada pessoa tem a sua característica e a sua forma de fazer comunicação para que a gente possa gerar o processo de identificação. Se a gente não conseguir a identificação, a gente não consegue fazer a comunicação acontecer. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.